queridos irmãos e irmãs, há 3 semanas de encerrar o ano litúrgico, encerraremos no dia 23 com a missa do Cristo Rei. Vocês sabem que o ano civil começa no dia 1º de janeiro. Para nós, cristãos católicos, o ano começa em preparação para o Natal do Senhor, a primeira semana do Advento. Perguntamos por que nós, este final de semana, estamos celebrando a dedicação de uma igreja. Dedicação significa, queridos irmãos e irmãs, o dia que a igreja foi abençoada, bendita. Por quê? Porque, queridos irmãos e irmãs, esta igreja de Latrão, como é conhecida, ou São João do Latrão, ela foi uma igreja construída numa propriedade dada por Constantino, o imperador, à igreja. É um marco para nós. Quando a igreja ela sai das catacumbas, ela sai da clandestinidade e é assumida oficialmente pelo Império, que até então perseguia a igreja de Cristo. Ela é conhecida como a mãe de todas as igrejas. A gente pode confundir quando a gente fala que esta é a mãe de todas as igrejas. Eu nunca fui a Roma, mas hoje quem vai a Roma, os nossos turistas, eles vão, mas vão naquela igreja de São Pedro, que mostra na televisão, nas missas que o Papa celebra. Não é essa igreja. A igreja de São João de Latrão é a igreja catedral do Papa, mas é a primeira, por isso que ela é conhecida como igreja mãe, e ela representa o próprio Cristo. A liturgia e a teologia dos textos desse final de semana vai nos indicar isso. Uma pergunta, queridos irmãos e irmãs: quem aqui conhece a igreja mãe da nossa diocese? Além do padre. Lá em Campanha, a catedral. Muito bem. Todas as vezes que nós vamos para a Aparecida do Norte, seja de ônibus, seja de carro, a gente passa lá em Campanha, né? É um caminho melhor, não é? Para ir a Aparecida. Quando a gente passa ali, a gente está passando a cidade que é a sede da igreja mãe da nossa diocese. Muito poucos de nós conhecemos. O dia que você passar por lá, por curiosidade, entra, perde ali, entre aspas, os 15 minutinhos e entra na cidade de Campanha. Vai conhecer a igreja catedral, que é a nossa igreja mãe. O que a igreja, a catedral Santo Antônio da Campanha é para nós, a igreja de São João de Latrão é para o mundo todo. Por isso que ela é conhecida como a mãe de todas as igrejas. Queridos irmãos e irmãs, todas as igrejas são importantes. Existem igrejas belíssimas. Eu, não por ser padre, mas quando eu vou numa cidade, eu procuro conhecer a igreja. Eu gosto de conhecer a igreja, de rezar, é claro, né? Mas existem no mundo todo igrejas belíssimas. Mas a gente nunca deve se esquecer que a igreja de Cristo, ela começou dentro de uma sala onde os discípulos estavam todos com medo de serem mortos. Depois disso, a igreja acontecia nas catacumbas. Não sei se vocês sabem, a igreja católica, ela está presente em muitos lugares de forma clandestina. Tem um amigo meu que é padre, ele aceitou essa missão de ir para esse país. Só posso dizer para vocês que é lá na Ásia. O meu colega, meu amigo, resolveu ir para lá.
Ele está lá clandestinamente. Ele está lá como professor. Não está lá como padre. Porque se descobrir que ele é padre, ele é preso. E ele é levado para campos de concentração. Se vocês forem ler aquele livro do Monsenhor Vantuato, 2 peixes e 5 pães, ele fala muito sobre isso. Ele não podia celebrar a Eucaristia. Sabe como que ele celebrava a Eucaristia? Quando levavam para ele de manhã um café, as migalhas do pão, ele fechava na mão, parece uma criança, né? O cardeal. Ele fechava as migalhas na mão, e quando ele ia para a cela, ele celebrava a Eucaristia com aquelas migalhas no pão. Depois ele foi liberto, né? Mas para dizer que a igreja, em muitos lugares, ela ainda não é assim uma igreja oficial, pública, onde a gente frequenta de dia, né? Um mundo de gente vai para as igrejas, mas ela ainda está na clandestinidade. Para dizer que aonde, e eu acho muito bonitas as comparações das leituras desse final de semana, porque aonde a igreja está ali o alicerce da igreja, que é Cristo. Se vocês tiverem curiosidade, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, e o versículo 20, vai dizer: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estou no meio deles. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que nós somos esse templo, essa igreja de Deus, mas nós somos o templo que tem sobre a edificação de quem? De Cristo. E São Paulo, ele chama a nossa atenção para isso. São Paulo, ele vai dizer o seguinte: de fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente daquele que já está aí, Jesus Cristo. Nós não podemos construir a nossa igreja sobre outros alicerces. O alicerce principal que fundamenta a nossa fé e dá sustentação à nossa vida é Jesus. Mesmo que às vezes a gente pretere Jesus, né? Mesmo que a gente vira as costas para Jesus, segue ideologias, segue espiritualismo, segue muitas vezes tradições contrárias à nossa fé, mas quem dá sustentação à nossa fé é Jesus. E a outra imagem muito bonita, usada por Ezequiel: no templo de Deus nasce uma água. Faz referência a quem, meus irmãos e minhas irmãs? A Jesus. Ele é a água viva. Quem beber dessa água jamais terá sede. Ele é essa água viva. E do templo nasce uma água, e aonde essa água passa, acontece a vida. Uma expressão muito bonita que Ezequiel vai falar, que ela passa pelo vale do Jordão e chega no mar. Sabe qual que é esse mar? O mar morto. O mar que não tem vida nenhuma. Diante da saturação, da salinidade, né, de tanto sal. E essa água chega lá e traz a vida. Aonde ele passa tem a vida, tem saúde. Esta é a expressão da igreja. Então nós não só celebramos a dedicação de uma igreja, mas celebramos, queridos irmãos e irmãs, a verdadeira presença de Cristo na igreja. Os nossos irmãos evangélicos, crentes, eles não falam isso. Quem fala isso somos nós católicos. Somos nós católicos que falamos isso. Nós católicos falamos assim, dizemos católicos: eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Não é totalmente mentira. Aonde nós estamos, a igreja está presente, mas o templo, a construção feita pelas nossas mãos, é um lugar onde nós nos encontramos para partilhar a palavra, para comungar do próprio Cristo na Eucaristia. Então aqueles que falam que rezam em casa, eles não estão errados, porém eles deixam de experimentar em suas vidas a presença real de Jesus na palavra
na Eucaristia. Por isso que é importante vir à igreja, seja dominicalmente, seja diariamente. É bom a gente ter esse costume. Eu digo isso porque nosso irmão separados, eles gostam de congregar, congregação cristã. Eles gostam de estar em assembleia, Assembleia de Deus. E nós somos a Assembleia do povo santo de Deus, quando nós estamos reunidos, lembrando a Assembleia de Siquém. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que esse lugar aqui é um lugar sagrado. A gente tem que diferenciar. Por isso que o Santo Evangelho nos traz um texto mais emblemático da pessoa de Jesus. O que a gente imagina de Jesus? Ele curando as pessoas, ele restaurando as vidas, ele acolhendo as crianças, ele trazendo luz nos olhos de pessoas cegas, libertando aquelas pessoas que estão deficientes, acabadas. De repente, João, numa clareza e numa profundidade teológica tão linda, tão bonita, ele vai falar que Jesus chegou lá no templo de Jerusalém e fez um chicote. Dá para imaginar, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor, que a gente diz assim, é isso que a gente diz de Jesus, Jesus manso e humilde de coração. A gente pede, e de repente dá para imaginar Jesus com um chicote, mas olha só, existe ali uma fundamentação teológica muito bonita. Primeiro, eles estavam desrespeitando o templo e eles estavam explorando o povo pobre. Qual foi a oferta que São José e Nossa Senhora fez quando foi apresentar Jesus no templo? Um casal de pombinhos. Eles eram pobres. Mas os sacerdotes, juntando com os comerciantes da época, eles falavam assim: até então você podia criar seu pombinho, a sua ovelha, o seu cabrito, o seu boi, na sua casa, e quando você ia para Jerusalém, você ia levando de caravana, chegava lá, você ofertava para ser sacrificado. Do tempo depois, as pessoas não podiam levar mais. As pessoas tinham que comprar. E comprar por preço absurdo. Deixava as suas coisinhas lá em casa, juntava um dinheirinho, tinha que chegar lá, tinha que comprar os animais para sacrificar. Isso já era um pecado, fazendo da casa de Deus um lugar de comércio e de exploração. E o outro, o zelo pela casa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, olha que imagem teológica mais bonita. Jesus, ele expulsa dali esses homens. Jesus, ele tira de dentro do templo de Deus os animais, porque naquele momento em diante, o único que vai ser sacrificado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vai existir mais a necessidade de sacrificar animais para oferecer sacrifício a Deus. Desculpa pela redundância. O próprio Deus vai dar a sua vida por nós. Ele, o Deus Santo de Deus, Ele dará a sua vida em nosso favor. Nós não precisamos mais. Por isso que a expressão que Jesus faz, tirar da igreja tudo aquilo que não pertence à igreja. Tirar da nossa vida, que somos igreja, somos templo santo de Deus, tudo aquilo que não pertence ao alicerce de Deus. É isso que significa. Jesus está tirando dali aquilo que não deveria estar ali. Existem muitas coisas em nossa vida, existem muitas coisas em nossa família, existem muitas coisas nos nossos ambientes onde frequentamos, existem muitas coisas dentro da própria igreja que não precisa estar ali. Meu irmão, minha irmã, olha, ninguém é dono da igreja. Tem gente que se sente dono da igreja. A igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. As portas estão abertas para todos. Aqui não existe, diante dessa mesa aqui, queridos irmãos
nenhum tipo de diferença de pessoa. Quem é mais poderoso, quem é mais inteligente, quem tem mais bem. Não. Nesta mesa aqui, todos são iguais. Quando vocês vão comungar, vocês vão comungar como irmãos do mesmo corpo e do mesmo sangue. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que valorizar aquilo que é de Deus, aquilo que é nosso. Existem muitas coisas dentro da igreja que exige de nós respeito. Não é só para os padres, para os católicos, para os leitores, os ministros. Não, todos. Quando passar diante do altar, não passa diante do altar como se estivesse passando diante de qualquer coisa. Não. Aonde você estiver, quando você passar diante do altar, você reverencia o altar, porque ele representa a própria centralidade de Deus. Quando você chega numa igreja e tem uma capela onde guarda a reserva eucarística, o Santíssimo Sacramento, você deve fazer a genuflexão, flexionar o joelho, um joelho, flexionar, genuflexão. Tem gente que não está acostumada, às vezes não sabe qual joelho. É o joelho que se conseguiu, já. Tem gente que ajoelha o joelho esquerdo, outro joelho. Ajoelha-se. Quando o Santíssimo Sacramento está exposto, são os dois joelhos no chão e uma inclinação. Quando a gente passa diante de uma igreja, diante do campo santo, do cemitério, os homens, se tiverem de chapéu e de boné, tira e faz o sinal da cruz. A mesma coisa perto da igreja. Mas para que isso? Porque é um lugar do culto, da adoração, da presença de Deus. Nós temos, queridos irmãos e irmãs, como católico, recuperar essas coisas. Nós estamos deixando muita coisa de lado. Temos que, de novo, retomar isso em nossa vida. E a liturgia de hoje nos ensina justamente isso. Dedicação da igreja de São João de Latão. Não é apenas a mãe de todas as igrejas. Celebrando ela, nós celebramos toda a igreja. Ela tem a mesma importância do que esta igreja aqui, do que aquela igreja que tem lá na roça, aqui no oratório que você tem lá na sua casa. A mesma importância. Mas nós lembramos dela hoje porque é a mãe de todas as igrejas. Se vocês, que algum dia perguntar para vocês, não é aquela basílica suntuosa lá em Roma, é a igreja de São João de Latão. Tá bom? E faço mais uma vez o convite. Quando passarem por campanha, vão conhecer a nossa igreja mãe. Ela é muito bonita mesmo. Entre na igreja. Tem gente, queridos irmãos e irmãs, quando não tem nada que impeça, né? Tem gente que quando entra numa igreja, vai lá no altar, coloca a mão sobre o altar e reza. Porque aqui celebra-se a Eucaristia. É um lugar onde se celebra a Eucaristia duas vezes. A mesa da Eucaristia, a mesa da palavra. E a mesa que nós vivemos no nosso dia a dia, a mesa da nossa casa, a mesa da nossa vida, é a mesa da caridade, a solidariedade. Amém? Amém. Vamos professar a nossa fé, mas vamos professar o credo aqui.